uma mensagem que eu trouxe para vocês. A principal vontade de Deus é o quê? É claro que a nossa salvação. Nós somos salvos. Em seguida, nós vamos ser santificados. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então, nós temos que buscar a santificação. A santificação é pela palavra. Mas eu vim trazer aqui um ensino que é simples. Muitas vezes ele só é estranho, mas não é. O corpo de Cristo, ele tem que buscar algo. E essa foi uma mensagem que foi me dada pelo Senhor. Por quê? Como eu falei, quando eu disser para um jovem: ei, não é no crime, não é no roubo, não é no assalto, não é no tráfico que tu vais conseguir nada. Tu só vais conseguir a tua perdição e a tua derrota. Mas em Jesus, tu tens tudo. Tu tens a salvação, tu tens a cura, tu tens a libertação, tu tens a provisão. Fique em pé, irmãos, e abra a sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 19. Glória a meu Deus, aleluia. Quem já achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga misericórdia, Senhor. Então, irmãos, ao contrário do que muitos acham, ao contrário de alguns ensinos errados, a prosperidade, ela é um dom de Deus. Para o jovem, para o adulto, para a criança, você tem que entender que a prosperidade é um dom de Deus. Eclesiastes capítulo 5, versículo 19. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riqueza e bens e lhe deu poder para dele comer, receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Podem sentar, irmãos. Então, como eu falei, o crente, ele é salvo pela graça, ele é santificado pela graça e ele é capacitado para ser diferenciado em tudo. Então, eu vi lá na porta da minha clínica, ficam vários mototáxis, e toda vez que eu entrava, do grupo que estava lá, tinha um que dizia: paz do Senhor, irmão. Então ele me chamava a atenção, porque ele é crente. Todo dia: paz do Senhor, irmão. Um dia ele disse assim: irmão, queria falar para o senhor. Eu disse: tá, quando acabar, tu vais entrar aqui. Acabou, mandei chamar ele. Eu disse: doutor, é o seguinte, eu fui despejado da minha casa. Aí eu disse assim: rapaz, mas tu não é crente? Eu disse: sou. Digo: pois é. Que negócio é esse de fui despejado? Ei, o que é que tu está precisando? Ele me falou que ele precisava. Eu disse: tá, eu vou te dar. Mas primeiro eu vou te explicar um detalhe. Tu foste resgatado das mãos de Satanás para o reino de Deus. Tu não tens que aceitar. Pode passar, pode acontecer. O inimigo sempre vai, mas tu não vais te aceitar essa situação, porque tu não estás mais na mão do diabo. Aí ele falou que ele já tinha sido preso. Eu disse: não adianta tu estavas preso, saíste e continuares preso. Em quê? Em situações adversas. Não, tem a adversidade para você superar, e você só vai superar pela palavra. E comecei a explicar para ele que ele tem que conseguir pela fé. O justo vive pela fé. E aí fui explicando. E hoje em dia, para a glória de Deus, eu pergunto: cadê o mototáxi? Cadê o fulano? Cadê? Doutor, ele está construindo a casa dele. Glória a Deus, ele entendeu e nunca mais vai ser despejado, porque agora ele está na própria casa dele. Ao contrário do que muitos acreditam, irmão, Deus se alegra com a tua prosperidade. Muitos ensinos pregam e confundem a riqueza com o orgulho e a pobreza com a humildade. Não, tem muitas pessoas pobres que são extremamente arrogantes, e tem muitas pessoas ricas que são extremamente humildes, porque a humildade é de coração. Quando uma pessoa que tem alguma condição e não coloca sua esperança naquela incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente, ele está santificado pela palavra. Então, ao contrário do que muitos acreditam, Deus se alegra com a sua prosperidade. Ele não quer ver você numa situação adversa. Tem a aflição, mas ele diz: tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, a aflição do mundo foi vencida por Jesus, é a tua vitória.
Glorificado seja o Senhor que se compraz na prosperidade do seu servo. Está escrito no Salmo 35, versículo 27. Glorificado seja o Senhor que se compraz na prosperidade do seu servo. Então, para falar de prosperidade, evangelho da prosperidade não existe, irmão. O evangelho já é a própria prosperidade, é a vida eterna, é a salvação e é o melhor da terra aqui. Nós vamos começar pelo Velho Testamento. Eu vou citar 3 passagens aqui. A primeira está em Deuteronômio 28. Todo mundo conhece. O que é que ele fala? Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti, te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito serás ao entrar e ao saíres. O Senhor abençoará toda a obra da tua mão, te dará abundância de bens. Enfim, só vitória. E se não ouvires, aí ele vai citar do versículo 15 ao 68 as maldições. Então elas estão escritas. Veja bem, só abrindo um parênteses aqui, nunca chame de bênção o que Deus taxou de maldição. Tem pessoas que acreditam que uma doença vai glorificar Deus. Não, está escrito que a doença, a miséria, enfim, o adultério, tudo isso são maldições. Então Deus não vai usar uma doença para o crente, pode até usar para um que está desviado, para ele abrir os olhos, mas não devemos chamar de bênção o que Deus taxou como maldição. Então, Deuteronômio 28, Isaías capítulo 1, versículo 19. Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor desta terra. E já passando para Levíticos 26, 3, se andares nos meus estatutos e guardares os meus mandamentos e os cumprires, então eu vos darei as suas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua colheita, e a árvore do campo dará o seu fruto, a debulha se estenderá até a vindima, e a vindima até a sementeira. Então eu citei 3 passagens aqui do Velho Testamento, mas veja bem o detalhe: Deuteronômio 28, Isaías e Levíticos. Todas as 3 começam com um se. Se atentamente, se quiseres, se andares nos meus estatutos. Ou seja, no Velho Testamento, quem cumpria a lei, quem cumpria toda a lei, era considerado justo, portanto, prosperava. Mas tem um detalhe: ninguém conseguia cumprir a lei, ninguém conseguia cumprir todos aqueles mandamentos. Então, muita dificuldade. Foi feita, irmão, uma pesquisa nos Estados Unidos e apenas 2% do corpo de Cristo crê na graça capacitadora. Então, como ele diz, o povo sofre porque lhe falta conhecimento. Veja bem, quando eu entendi isso aqui, não pense que pelo fato de você ser médico, ser alguma outra coisa, não, você tem as mesmas preocupações de qualquer cristão. Eu ficava preocupado como é que eu ia pagar meus funcionários. Eu tenho uma folha de pagamento grande daqui de Garapé-Meri, enfim, eu ficava nisso, mas eu orei e Deus foi me mostrando aonde estava essa provisão, que é para mim e é para todo o corpo de Cristo, que muitas vezes, como nós vivemos num país que tem altos e baixos, que tem situações muito adversas, mas eu tive que entender que nós não estamos limitados às circunstâncias. Jesus nos trouxe para o reino de Deus. O reino de Deus é chegado a nós. Então, hoje em dia, eu oro pelas autoridades, eu oro pelos governantes, mas eu não estou sujeito à situação que acontece. Por quê? Porque eu fui resgatado do reino das trevas para o reino da luz, como você. Nós fazemos parte do reino de Deus, nós somos dirigidos pelas leis de Deus, nós participamos do natural, mas nós não estamos nele, nós estamos no sobrenatural. Então, irmão, aqui no Velho Testamento fica mais claro ainda se você observar os reis. Vou citar 3 reis: Asa, Josafá, Ezequias. Esses reis, eles faziam o que era reto diante do Senhor, eles eram justos. Conclusão, prosperava, e junto com eles prosperava todo o Israel. Então, irmão, hoje tudo mudou.
o maior acontecimento da história não foi o homem ter chegado na Lua, não é a vacina do coronavírus. O maior acontecimento da história foi o fato de um homem ter morrido, ressuscitado e até hoje está vivo. Este é o fato mais importante da história. É a morte e a ressurreição de Jesus. Isso aqui fez total diferença entre a história da humanidade, porque a humanidade estava toda fadada ao inferno. Bastava nascer, não sendo crente já ia direto. Enfim, Jesus veio e essa lei que ninguém conseguia cumprir, nós vamos ler aqui em Romanos 8, que Jesus cumpriu toda a lei por nós. Então, irmão, isso é importante entender. Como eu falei para vocês, eu buscava uma forma para eu sair daquela aflição. No primeiro dia do mês eu já estava preocupado, e dia 30 desse mês, como é que vai ser? A preocupação que todos nós temos. Mas Deus foi me revelando passo a passo, e eu fui entendendo, crendo e vivo esta realidade. Então, Romanos 8, o que ele fala? Deus enviou seu próprio Filho em semelhança à carne pecaminosa, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Irmão, que coisa maravilhosa quando eu digo que o fato mais importante não é nenhuma descoberta de coisa nenhuma, é o fato de Deus ter enviado o seu Filho. E imagine essa cena, o Filho de Deus, o amor, a mansidão, a pureza, que só veio fazer o bem, e pendurado numa cruz. Por isso que é a loucura da pregação, que os gregos, alguns judeus, achavam loucura. Aquele homem pendurado na cruz, sangrando em agonia, abandonado por Deus, abandonado pelos seus discípulos, pendurado. Este é o Filho de Deus? Não pode, mas era. E ele veio em nosso favor. Portanto, irmão, este é o maior tesouro, esta é a maior riqueza. Este é o fato mais importante de toda a história. O que os livros de história contarem de reis, de rainhas, enfim, nada se compara ao sacrifício de Jesus. E foi em nosso favor. Portanto, irmão, a fé, ela vai lhe proporcionar todas as bênçãos que Deus prometeu ao povo de Israel. Olha que coisa maravilhosa. Já falei da salvação, a santificação, mas eu estou falando hoje, aqui. Isso aqui é óbvio que eu estou falando para crente. Para o que não é crente, se ele escutar e essa mensagem tocar no seu coração, entregue sua vida para Jesus, irmão. E saia de todas essas aflições. Tem a aflição, todo dia tem a aflição, mas eu não entro com a mente voltada para a aflição. Eu entro com a mente de Cristo. Ele venceu e eu venci com Ele. Esta é a mente renovada. Eu não vou por uma cirurgia perguntando o que será que vai acontecer. O que vai acontecer? Só o melhor, porque Jesus já venceu toda a adversidade. Eu tenho ido com esta mente renovada, com o coração totalmente direcionado para a palavra de Deus. Então, irmão, a lei, ela dizia faça. Ninguém conseguia, porque eram muitos requisitos, eram muita coisa, e ninguém conseguia. Mas a graça diz, está feito, não precisa fazer nada. Mas como assim, irmão Alessandro, não precisa fazer nada? Veja bem, o louvor, a adoração, a oração, elas são essenciais, mas o fundamental é a fé. Você pode fazer tudo isso, fazer o jejum, sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós temos que entender e crer que a vontade de Deus é que nós sejamos santificados e o que? Abençoados, irmão, em tudo. E a bênção, ela é física, ela é espiritual e ela é material. Muitas vezes espiritualizamos tudo, que sempre a Bíblia está falando só do mundo espiritual. Não, nós somos corpo de Cristo. Enquanto estamos aqui, o melhor da terra é para aquele que crê. Novo Testamento, então, irmão. Novo Testamento, falamos muito do Velho Testamento, agora vamos logo avançando
para o poder. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho ele foi escrito no grego, irmão. Então, se você pegar a palavra salvação, ela inclui tudo que o homem precisa para viver hoje. Mas e onde está na Bíblia isso, irmã? Eu vou te dar alguns exemplos. A mulher hemorrágica, ela chegou e ela disse: se eu tão somente de tocar as vestes, ficarei curada. Salvação e cura. A salvação, ela é ligada à cura do corpo, a cura da alma, a cura do espírito. Porque o que Jesus falou para ela? Filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a hemorragia cessou, acabou a doença, porque Jesus levou as nossas enfermidades e pelas suas feridas nós fomos sarados. Então a salvação, o Novo Testamento, inclui tudo o que nós necessitamos, hoje e eternamente, mas é pela fé. Uma das formas mais valiosas de tomar posse do que Jesus fez por nós é agradecer. Se eu lhe der um presente agora, lhe der um celular, você vai dizer obrigado. Nós costumamos dizer e dar obrigado às coisas que vemos. Comece a agradecer pelo que você não está vendo, porque não é pelo que vemos, é pelo que cremos. Senhor, obrigado porque tu fizeste na cruz, porque tu levaste as minhas enfermidades, porque tu te fizeste maldição. Irmão, você não crê que Jesus morreu pelos seus pecados, ressuscitou para a sua justificação? E por que muitas vezes não cremos que ele se fez maldição? Para quê? Para que nós sejamos abençoados. Portanto, irmão, vem o inimigo, ele é implacável, ele anda ao derredor, ele não quer que se pregue, ele não quer que creia, mas ele foi derrotado. Ele não respeita o adventista, o batista, o pentecostal, ele não respeita ninguém. Ele respeita a cruz, porque ele sabe que se você entender a obra redentora, o que Jesus fez na cruz, que está em Colossenses, que ele diz: cancelou o escrito de dívida que nos era contrário e era prejudicial, removeu completamente, cravando na cruz. Então, dê ordem para ele. Acabou, a partir de hoje eu vivo a vida de Deus que está em Cristo Jesus e me foi dada na cruz. Lá tu foste derrotado, continuas derrotado, sempre serás derrotado. Jesus Cristo é o vencedor, é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, irmãos, Novo Testamento, algo maravilhoso. E aí é só vitória, é só bênção. Então vou virar crente? Não. Tu foste capacitado a lutar e vencer. Mas a tua luta, a luta do crente é diferente. Como ele diz: tomai toda a armadura de Deus, para que depois de teres vencido tudo, ele já te está te dando o final. Toma a armadura de Deus, luta, e depois de vencer tudo, ele já diz o final. Ele não diz depois de tudo. Se vencer, não. Depois de vencer tudo, ele já dá a vitória. Graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Graças a Deus que sempre nos conduz. Enfim, ele sempre dá a posição de vitória. Então, irmão, vamos lá. Estamos falando aqui da prosperidade do crente. Ei, a prosperidade do crente, eu não estou falando de avião, de iate, de nada disso. Eu estou falando de tudo que nós necessitamos para viver e termos para, além de nós, cooperar, dar, ajudar. Vamos lá, onde é que está isso? 2 Coríntios capítulo 1, versículo 29. Tantas quantas forem as promessas feitas por Deus, tem em Cristo Jesus o sim. Então, olhe só, eu citei Deuteronômio, Isaías, Levíticos. Todas essas promessas vieram para o corpo de Cristo e nos foram dadas pela fé. Todas as promessas, olha o que ele diz: tantas quantas forem as promessas feitas por Deus, tem em Cristo Jesus o sim, por isso o amém é por nós dado. Então, irmão, tudo aquilo era para o povo de Israel, mas veio para Jesus, e veio para mim, e veio para ti. Portanto, Senhor, muito obrigado pela tua grandiosidade. Eu que não sou nada sem ti, sou vencedor contigo. Tu me deste tudo isso que era deles, tu passaste, e pela fé eu recebo. Muito obrigado, Senhor. Então, grande diferença, grande transferência do povo de Israel
para nós que éramos perdidos, não tínhamos nada, mas agora fazemos parte da família de Deus. Então, irmão, é da vontade de Deus que você receba cada promessa. Será que Deus prometeu para te deixar com água na boca? Claro que não. É claro que não. E por que muitos não herdam? Irmã, tem uma música, eu não vou dizer um hino, tem uma música que diz assim: quem tem promessa de Deus não morre. Eu acho que quando fizeram essa música, não leram a história dos 12 espias, porque daqueles 12, só citando os 12, a promessa foi dada para todos, mas só 2 entraram. Por quê? Porque, irmão, no meio da promessa tem a nossa parte. Quando ele fala que a fé sem obras é morta, é normal para o crente dizer: eu creio, não, eu creio, mas eu tenho que agir, a Bíblia condena o álcool, condena a droga, mas ela condena muito mais a preguiça. Eu tenho que todo dia me acordar para ir exercer o meu trabalho, eu tenho que agir, eu tenho que entrar na terra da promessa, eu sou nascido de novo, eu tenho que entrar no reino, eu tenho que entrar na terra prometida. Agora, o que eu vou encontrar de cara na terra prometida? Gigante, irmão. Gigante, é lógico, mas o gigante só está lá porque é a terra prometida. E aqueles que viram o gigante e se acovardaram: não, eu não vou. Mas Deus não já prometeu? O que está escrito é o que vale. Se está dizendo isso, é isso. Agora eu tenho que permanecer firme. Mas não interessa, não tem mais nem menos. O que tem é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, maior, mais poderoso do que qualquer adversidade. Então, quando o Tiago fala: irmão, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Imagina, irmã, quando eu tenho um paciente que a cirurgia está complicada, o pós-operatório, mas eu tenho que ir pela palavra. Eu digo: Senhor, muito obrigado. Por quê? Por isso está errado? Claro que não. Muito obrigado porque o Senhor está aqui do meu lado e nós estamos passando junto. Eu jamais vou chegar com o Senhor e dizer: por que, Senhor? Eu me acordo 4 horas. Negativo. A murmuração prende o homem no deserto. O que acontecer não importa. Sabe o que importa, irmão? É o que já aconteceu. Jesus venceu tudo e essa vitória nos foi outorgada. Eu acho que o inimigo ainda só existe para mostrar a vitória do crente, porque Deus poderia ter destruído já o diabo, mas não. Você já viu no Salmo que diz assim: prepara-nos uma mesa na presença do adversário? Por que na presença do adversário? Porque Deus ama mostrar para o diabo que o crente é vencedor. É na presença dele que Deus prepara uma mesa de comunhão e diz: olha aqui o meu servo, olha aqui o meu servo em comunhão comigo. Está acontecendo tudo isso, mas ele está me adorando, ele está com os olhos fixos em mim. Tu és um derrotado e ele confia em mim. Que coisa maravilhosa, irmã. Amém? Então, irmão, a promessa sempre tem a nossa parte. Vamos lá, vamos seguindo, senão não acaba a mensagem, mas 3 João, capítulo 1, versículo 2. Amado, acima de tudo faço voto por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Eu acho que mais claro do que isso: faço votos por tua prosperidade, saúde, assim como é próspera a tua alma. Então, mais claro do que isso é salvação, irmão. Salvo, curado e liberto. Deus não, em hipótese alguma, quer ver você com fome, nu, com sede e necessitado. O diabo, tens que entender isso, não pode colocar em ti o que Deus colocou sobre Jesus na cruz. Então, acontece, vem aqui para vocês. Eu disse para minha mãe, a minha mãe faleceu no começo do ano, nasceu numa casa católica, eu cresci
E eu, o que já era dado como realmente morto por causa do mundo, Deus me levantou no meio deles e eu consegui pregar para minha mãe. Um dia, Deus me acordou e disse: vai e prega para ela. Você sabe que pregar para um católico é complicado. Aí eu disse: mãe, sente aqui, um domingo, no final do ano passado. Eu fui para Belém, quase que eu não vou muito, mas fui. Estava na casa dela, 6 da manhã, disse: deixa eu te fazer uma pergunta. Tu crê que Jesus morreu pelos teus pecados? Aí ela disse: creio. Tu crê que ele ressuscitou para a sua justificação? Aí ela disse: creio. Eu disse: então repita para mim que você crê nisso, que você aceita Jesus. E aquilo foi fluindo sem nenhuma. E ela falando, ela disse assim: mas meu filho, me explica uma coisa. Olha aí o poder de Deus. A resposta à oração: Senhor, não permita que minha mãe se perca. Senhor, não permita que ninguém da minha família se perca. Mas você está vendo que a coisa não está funcionando, não interessa. A perseverança e a paciência vão fazer você herdar a promessa. E nesse dia, tudo que eu falava entrava no coração dela. E eu disse, e ela perguntou para mim: mas meu filho, como foi? Como é que eu posso? Jesus pode ter me perdoado se quando eu nasci, quando ele morreu, eu não era nascida. Eu disse: mãe, ele está vivo, isso é profético. Todo mundo que nascer daqui para frente e acreditar que ele morreu pelos nossos pecados, que ele está vivo, é perdoado, vai para o céu. Aí eu disse: ganhei a minha mãe para Jesus, pastor. Aí eu não... Enfim, isso, o que há de mais importante do que isso, ganhar uma pessoa para Jesus? Eu estou falando aqui da prosperidade, mas da prosperidade bíblica. Mas mais importante do que isso, conclusão, passou um mês, a minha mãe apareceu com um tumor no fígado. A irmã dela, minha tia, teve esse mesmo problema. Ela ficou 2 anos com colostomia, com cirurgia. A minha mãe apareceu com isso em novembro. Dezembro, janeiro, fevereiro, 3 meses. O que leva 2 anos de extrema dor, extremo sofrimento, extrema agonia, durou 3 meses e ela partiu com o Senhor. Irmão, preste atenção. Você sabe o que eu disse na hora que me disseram? Olha, a mamãe, o meu irmão disse: mamãe, eu tinha 4 cirurgias para fazer. Eu me lembrei não, é o espírito. Davi, quando o filho morreu, o que ele fez? Lavou o rosto. Disse: obrigado, Senhor, por tudo que você fez pela minha mãe. Vamos continuar as cirurgias. Claro que eu estava triste, mas eu consegui ganhar a minha mãe para o Senhor. Então, olhe só que coisa maravilhosa. Nobre é ser santo, nobre é ser crente, nobre é ser servo de Jesus Cristo. Então, irmão, voltando para cá, Jesus se fez pecado para que você fosse perdoado. Você crê nisso? Então, muitas vezes nós não cremos que ele foi feito maldição para que nós sejamos abençoados. Então, eu não posso aceitar nada de diferente, nenhum tipo de doença, como eu falei. Coronavírus. Comecei a falar da minha mãe, falei da salvação e esqueci, mas já me lembrei do que eu ia falar. Na primeira pandemia, eu disse: mãe, ela ligou de Belém: meu filho, como é que tá? Eu falei: ai, meu Deus do céu, vai cair pânico. Disse: não, tá tudo bem, eu não estou nem usando máscara. Quase que ela morre naquele dia, 1 ano antes. Aí ela disse: pelo amor de Deus, ligou para minhas filhas e, enfim, foi aquela baderna. Tu tem que usar máscara. A outra dizendo que eu tinha ficado doido. Aí eu disse: eu não vou usar máscara porque é impossível eu ter uma enfermidade, porque Jesus levou minhas enfermidades, pelas suas feridas eu fui sarado. Veja bem, irmão, eu nunca falei para nenhum paciente meu não usar máscara, porque isso é uma questão de fé. Só se eu fosse louco realmente, tem que usar máscara. Mas eu particularmente, depois que ela morreu, nem em toda esta, eu não usei máscara nenhum dia, porque eu digo: Senhor, muito obrigado, porque tu levaste as minhas enfermidades, pelas tuas feridas eu fui sarado. Satanás, isso aí não pede em mim, nem na minha casa, e nem ninguém de lá.
porque Jesus levou. Mas veja bem, isso aqui é outra coisa, é fé. Eu, como médico, se eu disser isso, o Conselho Regional de Medicina vai me chamar e vai dizer que eu estou doido. E aí eu vou dar glória a Deus, porque realmente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. E realmente não uso máscara, não usei, não tive febre, não tive nada, já tomei a vacina e agora que não uso mesmo, glória a Deus. Então, irmão, Romanos capítulo 5, versículo 17, vamos dar seguimento, que ele diz: aos que receberam a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, reinarão nesta vida. Veja bem, reinarão nesta vida por intermédio de um único homem, a saber, Jesus Cristo. Por isso que eu digo, para o jovem, para o homem adulto, para o pai de família, para qualquer um, o importante é estar conectado com Deus, é estar na presença do Senhor, é estar buscando a santificação e buscando o conhecimento da verdade para reinar nesta terra. Como que? Como rei sobre o coronavírus, sobre todo o pecado, sobre tudo, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, veja bem, ninguém compra nada de Deus, Ele é o dono de tudo. Como é que nós vamos comprar alguma coisa? Mas eu vou entrar aqui numa parte que, se você prestar atenção, irmão, foi realmente nessa parte que Deus me mostrou o que eu deveria fazer para que eu saísse daquela aflição de no dia 1º já estar preocupado com uma folha de pagamento do dia 30. E a preocupação, ela não pode substituir a adoração. Eu não posso estar preocupado com uma coisa e essa preocupação me desviar. E aquele tempo que eu tenho para adorar o Senhor, eu estou preocupado. Não, não. Hoje em dia, qualquer preocupação, irmão, transforma em oração e em seguida adoração. Se fosse para falar de um termo bem simples, receita infalível, não é a receita do remédio, é essa, é a adoração na dor, na aflição. Claro que nós temos que adorar a Deus na alegria, aquele que está alegre cante louvores, mas experimente adorar no meio da aflição, no meio daquela luta, porque se você louva o Senhor numa situação de extrema dificuldade, você optou pela fé. Então, meu irmão, esse louvor, como Paulo e Silas na prisão louvaram a Deus e as portas se abriram, como Josafá, que vindo todo um exército, louvaram. Então, o louvor é uma arma de guerra. Sim, vamos lá. Aqui foi onde Deus me mostrou onde está a chave que abre o tesouro da provisão de Deus para o crente. É pela fé. Mas vem na palavra. A palavra de Deus, Jesus falava por parábolas, para que o crente entendesse e o que era descrente se confundisse mais ainda. Não é para qualquer um, são tesouros, são pérolas. A Bíblia é um garimpo de pedras preciosas. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Conheço a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de nós, para que por meio da sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Convém que contribua. Olha aqui a bênção para o pastor. O que ele está dizendo aqui? Ele está falando que claramente a vontade de Deus é que você prospere. Mas por que prospere? Para você ter carros? Não, para você tenha tudo o que você necessita e esteja pronto a contribuir. Veja bem, a contribuição, o dízimo, a oferta, segundo a Bíblia, é o que vai abrir a provisão de Deus. Deus é o dono do ouro e da prata. Tudo que tu precisa está nele. Não está no governador, não está no prefeito, não está em nenhum outro lugar. Está no céu, disponível. Agora tem que ter ação. Veja bem, vamos seguindo. Muitos questionam o dízimo no Novo Testamento, mas o apóstolo Paulo fala muito mais do que isso. Ele diz que cada um dê conforme estipulou no seu coração. Eu particularmente acho que dá 10%. Se você der 10% está ótimo, mas eu acho pouco diante do que Deus me dá
do que ele faz, do que ele ainda vai fazer, e principalmente do que ele já fez. Então eu acho pouco 10% de dar para a obra do Senhor. Sabe por quê, irmão? O melhor investimento não é numa conta bancária, não é nas apólices de seguro, enfim, o melhor investimento é na obra do Senhor. Porque o que ele diz? Gálatas diz: aquilo que o homem semear também ceifará. Se você plantar destruição, vai colher destruição. Ele não está falando de um ponto específico, ele está falando de tudo. Então, se você semear na obra do Senhor, se você contribuir com aquele irmão, com aquela viúva, que o que diz na Bíblia, se você entregar, você vai receber o que você plantou. O que o homem plantar, também ceifará. Seria zombar de Deus eu contribuir e não acreditar. Ele está dizendo que o que eu plantar eu vou colher. Vamos mais profundo ainda. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6, está escrito que aquele que semeia pouco, colherá pouco. Se eu plantar só isso aqui de milho, eu vou colher só isso aqui. Se eu passar para a parte financeira, é a mesma coisa, é o mesmo entendimento. Ele não está falando especificamente de uma área, é para quem conseguir compreender pela fé. Aquele que semeia pouco, colherá pouco; que semeia com fartura, colherá fartamente. Deus ama quem dá com alegria, e aquele que dá a semente ao que semeia, multiplicará a semente, e vocês serão enriquecidos de todas as formas. Então, irmão, o que você plantar, você vai colher. Mas eu estou falando aqui, eu planto amor, eu colho amor; eu planto humildade, eu vou colher humildade. Mas eu planto misericórdia, e ele vem com 1000 pedras para cima de mim. Abençoa e perdoa ele, porque o poder vem de Deus. Enfim, aquilo que o homem plantar também ceifará. Então, irmão, no Novo Testamento, o dízimo, a oferta, não é uma obrigação. Cada um dê conforme estipulou no seu coração. Trabalhe o seu coração, não faça por obrigação, e diga: Senhor, está aqui, eu trouxe. Tudo tem que ser com entendimento. Também não adianta eu trazer e não saber o que eu estou fazendo. Senhor, eu vou levar esta oferta para que a obra prospere, para que muitos sejam salvos, para que muitos sejam curados, para que a tua palavra cresça. Como o pastor falou, a obra precisa, e é uma parceria. Eu não posso dar isso e dizer: mas eu quero. Não. Deus sabe e faz muito mais do que tu pedir ou pensar, conforme o poder dele que opera em nós. Quando eu vou levar, irmão, dízimo, oferta, eu já levei dízimo, realmente. Eu não vou citar a quantia aqui, mas eu levei dízimo que, se não fosse pela fé, eu não iria levar. Mas, porque nessa hora, muitos são carnais. Ele vai dizer assim: mas eu vou dar isso para o pastor. Que para o pastor, irmão? Tu está entregando para Deus. O pastor, quem lida com o pastor é Deus. Tu estás entregando na mão dele, mas é para Deus. O que ele vai fazer é entre ele e Deus. Mas tu estás indo pela fé. Então, queridos, veja bem, para fechar aqui o que eu estou falando entre dízimos, ofertas. Na mesma 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8, ele diz que Deus é poderoso para vos fazer abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Então, isso aí vem na mesma sequência, mas para comprovar mesmo, aqui está em Filipenses. Essa foi a última revelação que Deus me deu, me mostrou, e eu decidi, nesse momento eu entendi o que era a contribuição. Por que Deus me faz crescer? Por que Ele me faz prosperar? Não é para que eu tenha isso ou aquilo, embora faça parte, mas por que Ele me fez? É para que eu, através desse testemunho, através da minha pessoa, através da minha generosidade, confie nele acima de qualquer banco, de qualquer empresa,
Veja bem, abra sua Bíblia aí, irmão, em Filipenses capítulo 4, versículo 18. Todo mundo conhece, mas o importante é a revelação. Se você ler a Bíblia e não tiver a revelação da palavra, ela não vai passar de um livro qualquer. Muito embora esteja muito longe da Bíblia ser um livro qualquer. Filipenses capítulo 4, versículo 18. Paulo, nosso irmão Paulo, olha só que privilégio, ser irmão em Cristo do apóstolo Paulo. Recebi tudo e tenho em abundância, estou suprido. Desde que Epafrodito me entregou o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Pare aí, veja bem. Olha que o apóstolo, você percebe aqui a alegria do apóstolo. Olha o que ele diz: recebi tudo, tenho em abundância, estou suprido. Desde que vocês me mandaram essas ofertas, desde que vocês me mandaram pela mão de Epafrodito, chegou até mim. Veja bem, ele está representando Deus aqui. Ele está se alegrando e mostrando o que Deus sente quando você contribui com a obra dele, com o servo dele. Olha a alegria do apóstolo. Agora, aqui o segredo: quem contribuiu, quem deu, quem entregou, não sei o que estou dizendo. Olha o que ele diz: recebi tudo, tenho abundância, muito obrigado, muito obrigado. E olha o que ele garante a quem fez isso. Versículo 19: e o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Irmão, não é uma, nem duas, nem isso, nem aquilo, é todas, são todas as necessidades. Por isso, a chave para a prosperidade, segundo a Bíblia, está na contribuição com a obra do Senhor, está em entregar para a obra, está em ofertar. Enfim, é o que a Bíblia diz. Eu não estou pregando evangelho de prosperidade, eu estou pregando as insondáveis riquezas de Deus que estão em Cristo Jesus. Então, irmão, para ir encerrando, entenda, é uma parceria. Você leve com entendimento. Eu vou entregar para a obra, é para a obra do Senhor, para que almas sejam salvas. Deus espera tanto que você cresça, que você prospere e que você leve, e Ele lhe garante que Ele vai suprir tudo. Então, irmão, não precisa pedir nada, basta crer. Senhor, muito obrigado, aqui está, e glória a Deus, porque Tu has de suprir todas as minhas necessidades. Se eu já estou crendo, eu não vou mais pedir, eu já acredito e tenho a obra como feita. Para encerrar, irmão, para encerrar, alguns detalhezinhos rápido. Malaquias 3:11, voltando lá para trás. Mas o dízimo não foi iniciado aqui com os judeus, ele veio muito antes, não foi a lei. Quem primeiro deu o dízimo foi Abraão, que deu a Melquisedeque. Malaquias 3, versículo 11: por vossa causa repreenderei o devorador. O devorador era o gafanhoto que consumia as plantações, e esse devorador, ele é um demônio. Existe um demônio. Se você já percebeu, tem gente que sou o mesmo médico, tenho a mesma especialização, mas aceitei Jesus, dou o dízimo, tudo que eu ganhava eu perdia. O devorador tira. E como é que ele tira, irmão? É um defeito no carro, é a casa que deu problema, é defeito aqui, é defeito ali, é despesa que aparece, é o inimigo. A única proteção contra o devorador é um raio de proteção, significa o dízimo. Então, irmão, eu posso ficar tranquilo que ninguém vai tocar no que é meu. Por quê? Por causa deste ato aqui. Por minha causa, o Senhor repreende o devorador na entrega do dízimo. E vamos lá, porque agora está terminando o que não dá vontade de parar. Em nenhum lugar na Bíblia Deus fala, provai, exceto no dízimo, quando Ele diz, também em Malaquias, provai-me nisto, diz o Senhor, se eu não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vós bênção sem medida, com maior abastança. Então, irmão,
Deus só vai pedir para ser provado na questão do dinheiro. Sabe por quê? Para que você não seja apegado ao dinheiro, seja apegado a Ele, que é a fonte de toda a provisão. Está aqui o dinheiro, foi fruto do meu trabalho, mas eu entrego para o Senhor como dízimo, como oferta. Então eu não ponho a minha incerteza, minha segurança na incerteza da riqueza. Eu pego aquele volume, glória a Deus, Senhor, e levo com muita alegria. Irmão, faça o que a Bíblia diz, faça, e não precisa pedir, só basta agradecer. Obrigado, Senhor, porque tu repreendeste já o devorador. Eu já fiz isso. Obrigado, Senhor, porque tu supre as minhas necessidades. Então quando eu acordo hoje, que eu vejo lá no final do mês aquela folha, eu digo: Senhor, obrigado, ela já está paga. Amém? Então, irmão, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, para a santificação, para a vitória do crente. Quando eu abro a minha boca e digo: eu dou glórias a Deus, sabe por quê, irmão? Eu sou rico com Cristo. Que rico como é o mundo! Eu sou rico em Cristo. Eu tenho tudo o que Deus Pai tem, veio para Jesus e Ele entregou para nós, para que nós possamos ser mordomos, administradores, fiéis em santidade, em pureza, e chegando no lugar dizer: mas quem é este menino que andava daquela forma? Quem é ele? Filho de Deus, herdeiro de Cristo, co-herdeiro de tudo que Jesus criou. Portanto, irmão, é esta que é a verdade, esta que é a vontade de Deus: salvação, santificação, vitória. Só um detalhe para encerrar, Mateus 5:23. Antes de levar a tua oferta, reconcilia-te com teu irmão. Nunca vá, porque tem gente que pode dizer: mas eu estou levando, eu estou entregando e não está acontecendo nada. Porque, irmão, um ponto principal, olha o que ele diz: antes de levar a tua oferta, reconcilia-te com teu irmão. Se você tem algo contra alguém, se alguém tem algo contra você, antes de ir, não poder vir pessoalmente, se ajoelhe, dobre seus joelhos e diga: Senhor, eu libero perdão para aquela pessoa. Sabe por quê, irmão? A fé atua pelo amor. Se não tiver amor, se tiver mágoa, se tiver contenda, não vai adiantar. Nem leve, que não vai funcionar. A fé opera pelo amor. Então aqui está um detalhe de muitas vezes pessoas dizerem: mas cadê o Deus da Bíblia? Cadê? É o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele, o Senhor, não muda. O que muda somos nós. Então, sempre quando nós vamos levar dízimos e ofertas, primeiramente liberamos perdão, pedimos perdão. E aí, irmão, viva em paz, viva com segurança. O Senhor é a nossa segurança, o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa vitória, o Senhor é tudo. Nós não estamos levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, não, irmão. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse mesmo que prepara a mesa na presença do adversário, este é o que nós confiamos. Não é na adversidade, não é naquela tribulação, não é naquela filha que está dando trabalho, não é naquela situação. O que eu estou olhando é para Jesus, autor e consumador da fé, que no meio de tudo isso preparou uma mesa, porque Ele já venceu o diabo. E quando você se senta na mesa, refine seu foco, encontre a mesa de comunhão na presença do adversário e cite as promessas, exalte o nome dele. E Deus abençoe a igreja, abençoe o pastor Aparecido. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, sempre, não muda, e nos deu a vitória em tudo.